pessoas da comunidade. O que nos traz hoje, mais uma vez nesta casa, é fazer um debate e uma discussão a respeito das propostas que tramitou durante 5 meses na comissão tripartite criada pelo Poder Executivo e que foram entregues, e por conta da legislação eleitoral, sabemos nós que existem prazos legais, prazos esses praticamente já inviáveis, para que essas propostas tramitem e tenha de fato sua aprovação, possibilitando inclusive o reajuste de salário dos trabalhadores e dos professores que se encontram em atraso. Antes de começar a falar diretamente dessas questões, das propostas, gostaríamos aqui de fazer um breve histórico sobre a penúria em que temos vivido nos últimos anos no município de Caém, com relação à valorização dos trabalhadores em educação. Como essa casa sabe, e todos aqueles que estão nos ouvindo, têm acompanhado que todos os anos a gente precisa passar por uma luta, uma verdadeira queda de braço, uma guerra de ideias opostas que não se chega a um consenso para se chegar a dar 3%, como ocorreu nos últimos anos, aos professores que por longo de sua vida, durante 4 anos, passaram nos bancos de uma faculdade para adquirir conhecimento, uma graduação, uma pós-graduação e ter, como tivemos em 2013, 2014, 2015, R$28 de aumento, que foi exatamente os reajustes que tivemos durante 3 anos consecutivos. Reajustes esses que acredito tenha criado dentro do município uma certa situação em que os trabalhadores de educação não se sentem estimulados ou motivados para fazer o seu trabalho como de fato deveria, porque somos humanos, somos pessoas e como qualquer outra pessoa dependemos do que recebemos para vestir, para comer e para sustentar nossa família e também até se arrumar para ir para uma sala de aula. E o mísero aumento que se tem tido nos últimos anos nos envergonha e nos deixa muito triste e tira todo o estímulo do nosso trabalho. Eu digo isso e também digo porque tenho ouvido dos meus colegas também essa mesma afirmação. Então isso é muito triste e lamentável, sabemos disso. E o mais triste é sabermos que, diante dessa realidade, em alguns anos não fomos valorizados porque não fomos ouvidos, não fomos respeitados e não tiveram bom senso para confirmar o que nós dizíamos. Digo isso porque em 2015, quando estivemos nessa casa e sinalizávamos que o município iria receber quase R$1 milhão a mais e era momento oportuno para valorizar os trabalhadores, disseram que nós estávamos blefando. Ouvi vereadores dessa casa, eleito por nós, dizer que acreditava no prefeito e não na PLB. Mas o tempo é a melhor resposta para tudo. Em dezembro, fechamos sim naquilo que a PLB tinha previsto em R$909 mil a mais nos recursos do Fundeb. Não nos valorizou, não nos deu reajuste naquele momento, porque de fato não nos respeitaram, porque de fato não veem a educação como um processo que transforma pessoas, uma educação que transforma a sociedade e que constrói um mundo melhor. Simplesmente por isso. Talvez porque não vejo a educação como algo essencial da vida do ser humano. Afinal, nenhum de vocês estariam aqui, nenhum de nós estaríamos nos empregos que estamos se um dia não tivesse passado pela mão de um professor. Vocês é fruto do nosso trabalho.
como qualquer outra profissão, mesmo superior a nós. Seja o médico, seja o advogado, seja o engenheiro, antes passou pela sala de aula. E é essa categoria, não só em Caém, é lógico, mas falamos de Caém, que é tão sofrida, que é tão desvalorizada por aquele que nos representa. Estamos no ano eleitoral e veremos muitos discursos, que a educação é prioridade. Disse uma vez nessa casa e disse na greve no meio da rua: não queremos a educação de palanque, queremos a educação do reconhecimento, queremos a educação do respeito aos trabalhadores. Não queremos estar nas ruas, não queremos paralisar as aulas como será a paralisação sexta-feira, uma paralisação de apelo, uma paralisação de advertência, para que seja encaminhada esta casa aquilo que foi construído ao longo de 5 meses de trabalho, que daqui a pouco eu vou falar sobre essa construção. Então, meus queridos, então, senhores vereadores aqui presentes, não pense que nós nos sentimos bem em sairmos de nossas casas e deixar de estar preparando minha atividade para ser realizada amanhã, para estar aqui pedindo socorro, para estar aqui pedindo apelo. Não é esse nosso objetivo. Adoramos o que fazemos, não fazemos por amor, porque por amor fazemos pelos filhos, pelos membros da família. Temos que quebrar esse discurso que a educação é uma profissão de amor. A educação é uma profissão de quem tem senso crítico, de quem tem concepção de ver uma sociedade diferente. A educação é uma profissão para quem tem responsabilidade. Eu não faço o que eu faço em sala de aula por amor, eu faço pelo que eu acredito, eu faço porque eu tenho responsabilidade com o que eu faço, com o meu município e com o meu país. Porque o discurso do amor é um discurso apelativo para nos enfraquecer e para dizer que o professor tem que aguentar tudo ou tem que aceitar tudo. Somos profissionais, como são vocês vereadores, como é o advogado aqui presente, como é o médico, que não age por amor, age pelo que recebe e pela responsabilidade do cargo que exerce. É com essa mesma responsabilidade, é com essa mesma responsabilidade e dedicação que também fazemos o que fazemos. Então é lamentável, é muito triste, é angustiante, é desanimador, é tudo de ruim que vocês possam pensar. Você entrar numa sala de aula e saber que você tem que tirar um dia do seu aluno para apelar, ou tirar 37 dias do aluno, como tiramos no ano passado, para apelar por aquilo que é um direito, por aquilo que o dinheiro estava lá. E quem acompanhou o blog, quem acompanhou as entrevistas nos meios de comunicação, viu que nós não mentimos. O dinheiro chegou. Diante de tudo isso, essa desvalorização tão absurda que a gente vem enfrentando no município de Caém, ao longo de 3 anos, a gente sente na pele que o 4º ano está se completando, que esse ano parece não ser diferente, apesar de o sindicato ter feito tudo diferente. No dia 5 de fevereiro de 2016, tivemos no gabinete do senhor prefeito, onde estava toda a sua equipe, secretário de Finanças, secretário de Administração, secretário de Educação, coordenadoras, convidados. Nos limitaram a vir com 2 representantes. Ousado que somos, vim eu, o companheiro José Adilson e mais o advogado da PLB. Mas ele estava com toda a sua equipe. Mas isso não era problema, porque nós não temos problema quando sabemos o que quer. Quando queremos e como estamos decididos do que queremos, não há problema. E propomos naquele momento que antes de se discutir o reajuste de salário para a categoria, iríamos discutir a construção do plano de carreira e do estatuto do magistério público.
já que o município está em débito com a lei do Fundeb e com o próprio PME que ele construiu, que essas leis deveriam já ter sido aprovadas desde maio, pela lei do Fundeb desde 2009 e pelo PME desde maio. Então, nesse momento, iríamos fazer um trabalho duplo. Ao mesmo tempo que iríamos construir o plano de carreira, construir o estatuto, iria vir com seu relatório de impacto financeiro, que iria sinalizar de quanto seria o aumento. Eu mesmo argumentei e fui reforçado nos meus argumentos por Dr. Joel, que sinalizava que o aumento de salário da categoria não seria indicado pela PLB, nem muito menos indicado pelo senhor prefeito. Seria uma construção e, no final, com os recursos que tínhamos, com o quadro funcional, chegaríamos nos valores que a categoria merecia. Tivemos uma comissão através de um decreto, o decreto 08 do dia 8 de março de 2016. Perdão, dia 8 de fevereiro de 2016. A partir daí foi criada a comissão com 2 representantes da PLB, eu e o professor Berlânio, 2 representantes do Poder Legislativo desta casa, a professora e vereadora Jane e o vereador Paulo, e da Prefeitura, secretário de Finanças, o senhor Écio, e o próprio contador da Prefeitura, da Secretaria, a senhora Meire, a senhora secretária de Educação, Sheila, o senhor Lucas, a professora Nazaré. Estávamos lá em minoria, mas também não era problema, porque estávamos discutindo o que os números iriam sinalizar e não o que nós queríamos sinalizar. Passamos 5 meses, aonde o sindicato gastou R$15.384 para preparar essas propostas e entregar digitada, formatada e em mídia ao Poder Público Municipal. A despesa do Poder Público foi 4 almoços para a comissão nessas propostas. Pago com dinheiro aos 15 mil, pago com dinheiro dos trabalhadores da educação. Entregamos essas propostas. Na construção dessas propostas, que já eram propostas que tinham sido preparada, entregue, o Poder Público mandou sua equipe para reavaliar, querendo sinalizar que muitos dos indicados pelo decreto não esteve presente. O senhor Écio e a senhora a advogada, que também faria parte, só participou de um encontro. Mas isso não é problema nosso. Eles tinham tanto responsabilidade quanto nós. Nós estávamos lá, nós também tínhamos obrigação. Nós deixamos nossos alunos sem aula. Os filhos de muitos de vocês, estávamos lá. Construímos as propostas, entregamos para o Poder Público. Hoje, ouvimos que a PLB está sendo radical quando fez uma assembleia para apresentar as propostas aos trabalhadores sábado. Como tinha ficado, é papel dela e obrigação dela, pois foi com o dinheiro dos trabalhadores que esse trabalho foi feito. A eles merece sim a satisfação e o que foi construído. Mas estamos ouvindo os borbulhos por aí, que nós não estamos dando tempo ao prefeito municipal de sequer analisar as propostas. Não somos nós que estamos dando ou não tempo a ele. É a legislação eleitoral, que nós só temos mais essa sessão e mais uma outra. Ainda teria que tomar extraordinárias, se eu não estou enganado, para sua devida tramitação dos 2 projetos. O que me parece, o projeto não deu entrada. Não deu entrada porque não há intenção de valorizar os trabalhadores da educação. Não deu entrada porque não acredito na educação. Me digam e eu questiono. Qual é o problema do projeto vir para cá? Se houve um decreto do senhor prefeito que indicou os membros que deveriam participar, ele só não indicou os membros da PLB e da Câmara, mas todo o restante foi indicado
pelo poder público. Era a equipe dele que estava lá preparando essas propostas. Se sua assessoria faltou em muitas vezes, não podemos ser penalizados por isso. Não é culpa nossa. A vereadora Jane, que está aqui, sabe que esteve presente em todos os encontros, e o vereador Pablo. Se eles não estiveram lá, não foi problema nosso. Nós não podemos ficar sem o nosso reajuste. Nós não podemos ficar sem aprovar os projetos de lei para a educação, para o desenvolvimento da educação do município, porque alguém não cumpriu com sua parte. E quando o projeto saísse de lá, não era para ser mudado não, porque a comissão foi indicada com autonomia de construir e fazer as alterações necessárias. Por que agora tem que ser mudado no gabinete do prefeito? Eu aqui, recebi ligações 3 vezes de um membro do poder público que eu não poderia apresentar as propostas aos trabalhadores. E as propostas podem ser mudadas ou engavetadas no gabinete do prefeito? Pode, porque não foi ele que pagou por elas. Se ele tivesse pago, como ele tanto diz em seu discurso, que valoriza tanto o dinheiro público, ele não engavetaria, porque ele sabe o quanto custa 1% do salário de vocês, que é a contribuição da PLB. Isso nos faz falta, porque 1% do que é descontado de vocês é metade do reajuste que a gente tem tido há 3 anos. E hoje estamos aqui, e sexta-feira estaremos aqui nas ruas de Caém, em paralisação, em movimento, pedindo e exigindo uma explicação. Não venha me dizer que não teve tempo não, porque se tempo tem, não teve porque não é prioridade. Porque se fosse prioridade, virava dia, virava noite e dava uma satisfação aos trabalhadores. Nós estamos aqui, nós não somos desempregados não, nós também não temos tempo não, gente. Nós temos aula para preparar, trabalho para corrigir. Amanhã nós temos que estar no batente 7 horas da manhã. Não é 8 horas não, é 7. E temos tempo. Falta tempo ou falta boa vontade? Eu me questiono sobre isso. Não tem dinheiro para valorizar os trabalhadores da educação, mas tem dinheiro para aumentar praticamente R$500 milhão de transporte escolar, como aumentou agora em 2016, perdoe. Nós não podemos ter 7%, inclusive saiu um comentário que nós estávamos pedindo 37%. O prefeito não enviou à Câmara. E o que eu estou entregando ao presidente da Câmara não tem validade, é lógico. Mas pelo menos mostra o trabalho sério que a comissão fez. Para que, espero que a Câmara possa duplicar para os demais vereadores, para ver que o que nós estamos pedindo é menos do que o aumento que foi dado na Bolsa Família e num quilo de feijão. O que nós estamos pedindo esse ano, gente, por ter cursado 4 anos na faculdade, eu vou falar de cabeça baixa, porque me vergonha, 7%. Não dá nem para repetir. Um plano de carga e salário que diz que depois de 4 anos que eu estou no serviço público, para eu mudar minha referência, minha classe de A para B, eu tenho, você sente quem estiver em pé para não cair, 1%. Que diz que eu que tenho que me virar para lidar com um aluno que nem eu tenho, que nem nós temos na sala de aula, surdo, mudo, e eu tenho que me virar nos 30 para atender os 30 que são normais, e aquele que tem uma deficiência, 0,5%.
É esse plano que não foi enviado nessa casa. Eu gostaria de uma resposta. Eu espero que não tenha sido enviado porque tenha envergonhado o gestor, como nos envergonhou, e ele esteja mudando para melhorar esses percentuais. Eu espero que seja. Eu espero que seja. Porque se for para tirar, ele tem razão, é melhor não enviar. Eu entrego aqui ao senhor presidente. Não está aí o relatório de impacto, mas vou me responsabilizar e mandar em mídia, porque o relatório do impacto é uma planilha bem extensa, não dá para imprimir numa impressora normal, mas estarei enviando a Vossa Senhoria, através da mídia, o relatório de impacto, para que vocês possam ver também na Câmara. Essa proposta entregue ao poder público ficou em 79% nos recursos do Fundeb. Ficou. Se caso o retroativo for pago todo de uma vez, retroativo de janeiro até agora, se for distribuído, fica em 73%. Eu vi pessoas no dia da entrega dessa proposta dizer que não tinha como pagar porque tinha os contratos. E porque os contratos não foram também impactados. Contrato? Eu só compro um carro quando eu posso pagar. Porque se eu moro de aluguel, eu tenho que pagar o aluguel. Quem é funcionário é o efetivo que passou no concurso. Não temos nada contra os contratos. Tanto é que defendemos, e estou aqui defendendo um concurso público. Porque é inaceitável dizer que o município não tem estrutura para um concurso, mas tem estrutura para manter 180 contratos. Isso é contraditório. Ou é contrato, ou então é o que? O controle do voto, para não dar um nome mais feio. Porque se eu não faço um concurso, eu estou usando o contrato como uma forma de controle, sim. E nós somos seres humanos, merecemos respeito. Eu quero que os filhos de Caém entrem pela porta da frente na prefeitura, como eu entrei no concurso. Não entre pela janela para ser jogado pela janela junto com o gestor, como acontece em toda gestão. Gente é ser humano, merece respeito. Estamos cansados de ver gestões e gestões aonde os contratos saem junto com o gestor. O gestor sai, a gente fica, outros vêm, sairão e nós estaremos lá, esperando por outros e outros que virão. Isso tem que mudar. E aí disseram, mas nós não fizemos, gente, o relatório do impacto dos contratados. Não foi má vontade. Foi porque a prefeitura não quis afirmar a verdade que esse que vos fala sempre disse, que quem impacta a folha do Fundeb, os recursos do Fundeb, é o contrato. Dr. Joel pediu por várias vezes, nós pedimos por várias vezes, mas ninguém entregou quanto paga os contratos. Achou que nós não sabíamos, mas nós sabemos, porque nós sabemos e acompanhamos e sabemos aonde cada um deles está e o que cada um deles recebe, e nós construímos também a folha deles. E eu vou mostrar aqui como é que está a situação, certo? Eu vou mostrar aqui como está a situação. Então, meus queridos, pasmem, na prestação de conta de 2015 do senhor prefeito, com os recursos do Fundeb, ele gastou 73,9%. Com os efetivos, ele só gastou 59,47%. Nós não usamos nem os 60%. E aí diz que não pode dar 7% porque talvez seus contratos para pagar. Me desculpem, eu sei o que eu estudei para passar no concurso. Isso não é um problema nosso. Não tenho nada contra os contratos. Pague com a FPM se quer mandar. Manter, perdoe. Se
quer manter, mas nós queremos nossa valorização. Pensar no estatuto do magistério público, que CAEM não tem, é regulamentar a gestão educacional no município. Pensar no plano de carreira que CAEM tem, defasado, incoerente, que não atende os princípios da legislação federal. E hoje pensar num plano que reestruture, que mude esse plano que está aí, que não atende mais ao próprio município, imagine a nós, é estabilizar o município dentro de uma situação legal, jurídica. Vereador, 25 minutos, eu vou conceder mais 5 minutos para falar com o senhor. Ok. Eu quero dizer, antes de chamar a atenção, aqui, certo? Que não tem dinheiro para valorizar nós, mas tem dinheiro para dobrar a carga horária de um professor com 10 alunos, quando deveria estar numa sala os 26. Não que nós não queremos que os outros tenham mais 20 horas. A lei do Fundeb próprio diz que todo mundo deve ter 40 horas, mas é incoerente. É incoerente não ter dinheiro para valorizar o professor, mas ter funcionários na prefeitura que anos a fio recebem o salário se pisar na escola. Pode pegar e com uma denúncia que eu provo tranquilamente. Pois por isso que nós queremos valorizar. Eu queria que pudesse abrir, o presidente da Câmara que está aí com ele em mão, o artigo 45, e o senhor vê com seus próprios olhos qual é o percentual que nós estamos pedindo nos interníveis. Vocês lembram, né? Precisa repetir? Acho que não, mas eu vou repetir: 7% e 10% para o pós-graduado. Pode olhar os 35 e os 50 que tem aí, é para doutorado. Nós não temos e talvez nunca tenha. Por quê? Fazer um curso de mestrado e do doutorado, onde você vai arrancar os olhos da cara e rasgar o bolso para pagar livros, viagens, para receber 3 ou talvez nem 7%, isso desestimula qualquer ser humano. Isso não é investir na educação do município. Eu pergunto, qual é a verdadeira valorização da educação no município de CAEM? Como é que os nossos gestores, ou melhor, o nosso gestor, de fato vê a educação? Porque o discurso é uma coisa, eu queria ver na prática. O ano passado nós pedimos 20% e tinha dinheiro. Esse ano nós estamos pedindo 7%, porque é o que o recurso do município sinaliza. Poderia ser mais, porque os 100% do Fundeb podia pagar o professor. Mas nós não somos irresponsáveis de querer que pegue 100% e pague o professor, quando a gente sabe que a educação tem outras despesas. Nós somos prudentes, nós somos responsáveis. E digo, a responsabilidade de um plano que de fato seja viável e sustentável ao município, antes de ser do gestor, é nosso, porque somos nós quem podemos ficar o risco de não receber o salário se propomos o impossível. Ok? E eu espero que esta casa cobre do senhor prefeito o encaminhamento urgente para que seja votado nesta casa. Espero mais, que esta casa se sensibilize com a nossa angústia, com a nossa desvalorização, com a falta de respeito que tem por nós, o poder público, o poder executivo, e faça sessões extraordinárias. Tenham piedade da nossa situação, que estamos até agora sem o repasse do piso nacional. E procure ver se o gestor manda. Peço encarecidamente aos vereadores da situação, que eu sei que o prefeito vai ouvir muito mais eles do que qualquer um outro. Peço principalmente a professora Jane e vereadora, que além de estar na comissão, acompanhou todo o trabalho.
e sei o empenho que ela teve naquela comissão, a sua participação, o tempo todo, não faltou nenhum encontro. Espero, vereadora, como espero de todos vocês, particularmente daqueles que o prefeito, logicamente, ouve mais, por ser da sua coligação, que mostre, tente sensibilizar para a importância de valorizar os trabalhadores da educação. Agradeço, senhor Gilton, a Vossa Excelência, presidente dessa casa, por o espaço cedido, e a todos os vereadores e a todos os presentes, o nosso muito obrigado. E finalizo dizendo: sem educação, o homem volta ao tempo das cavernas. Precisamos evoluir. A idade da pedra lascada já se foi.